Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que classificação heróica do Palmeiras, com 2 jogadores a menos diante do Galo no Allianz Parque. O time de Abel Ferreira está em mais uma semifinal de Libertadores. Vamos falar sobre esse jogo? Os erros do Atlético, os acertos do Palmeiras, tudo a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Sempre tem o lado vencedor e o perdedor, né? A gente precisa falar das duas óticas do jogo. O Palmeiras, que conseguiu, já no primeiro jogo, reverter uma vantagem de 2-0 do adversário a partir dos 13 minutos do segundo tempo. Vai lá, busca o 2-1 e aos 46 minutos, numa assistência do Dudu, cobrança de escanteio do Scarpa, o Danilo faz o gol que, obviamente, traz o Palmeiras vivo para São Paulo. Vejam a importância disso lá no primeiro jogo na semana passada. Porque não estamos falando de um jogo isolado, estamos falando de um confronto eliminatório em que ele começa a ser decidido no primeiro jogo. Assim como Palmeiras e Galo, que se enfrentaram na Libertadores do ano passado, em que Hulk, no primeiro jogo, tem a possibilidade de bater um pênalti e ele chuta na trave, ali também a classificação do Palmeiras começaria a ser selada, assim como a eliminação atleticana. Vem para esse ano e o Galo, que está vencendo o jogo por 2-0, permite é um pouco injusto com o Palmeiras. Acaba percebendo que esse time do Palmeiras ele não desiste jamais e na reta final do segundo tempo buscou incessantemente o empate. E você não pode dar brechas contra esse time do Palmeiras. Lembrando ainda que nesse primeiro jogo o Atlético perdeu 2 ou 3 ou 4 oportunidades para matar o jogo, seja no começo do jogo e depois durante a partida quando já estava 2-0. Não matou. E esse Palmeiras, se você não mata, aí você que é um morto. Volta para o Allianz Parque e o Palmeiras enfrenta mais uma adversidade. Empatou, conseguiu empatar o jogo na volta e poderia obter uma vitória simples e tudo mais, só que a 28 minutos do primeiro tempo perde um jogador, Danilo. Uma entrada feia, horrorosa, lamentável sobre o Zaratio, uma expulsão que o Vilmar Roldan precisou do auxílio do VAR para poder aplicar. E realmente foi bem expulso o Danilo. Não estou aqui dizendo que ele é maldoso, mas ele realmente cometeu uma falta para vermelho e, digamos assim, uma irresponsabilidade, né? Porque quando você entra na jogada um pouco mais duro nessa forma, correndo o risco até de lesionar o adversário, você pode prejudicar e muito a sua equipe. Mas para a sorte do Danilo, era o Palmeiras. Era esse Palmeiras de Abel Ferreira, que soube se portar muito bem com um jogador a menos. E a partir dali, a gente já começou a observar que não seria fácil para o Atlético mesmo com um jogador a mais. E isso é muito impressionante, gente. Porque aí o Abel Ferreira, ele já começa a estudar, no momento em que o Danilo nem deixou o campo ainda, o Abel Ferreira já começa a estudar com seus alfarrábios, com as suas pranchetas, com os seus analistas, com seus assistentes, o que fazer. O Rafael Veiga, que em determinado momento da temporada, não só dessa temporada, também da passada, foi um cara muito importante no setor criativo, muitas vezes um falso 9, que atacava o espaço quando o Rony se movimentava e abria esse espaço para o Rafael Veiga penetrar. O gol na final da Libertadores contra o Flamengo é um claro exemplo disso. É um cara que chegava muito na final da Copa do Brasil lá contra o Grêmio também. Enfim, o Rafael Veiga fez muitos gols dessa forma, atacando o espaço, chegando como um cara ofensivo. O que ele faz? Ele volta para se somar a Zé Rafael e conseguir, digamos assim, neutralizar o meio-campo do Atlético, ou tentar neutralizar o meio-campo do Atlético, fazendo um setor de mais marcação. O Scarpa, sim, com a incumbência de avançar um pouco mais e tentar uma bola parada, um chute a média distância, um cruzamento para a área, mas como o Palmeiras tinha pouco a bola, quando o Atlético, obviamente, com um jogador a mais, se colocava no campo ofensivo do Palmeiras, a aposta era na transição. Era ter esses 2, 3 jogadores bem qualificados, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, para que eles pudessem lançar
os dois pontas velozes na transição, o Dudu pelo lado esquerdo e o Rony pelo lado direito. Não tinha um jogador na referência, porque ele perdeu numericamente um jogador, né? Então ele preferiu recompor o meio e deixar esses dois jogadores no escape. E eles não são necessariamente pontas, né? Eles poderiam muito bem fazer uma pressão mais centralizada, mas escapavam muito pelos lados do campo. Essa era a ideia do Palmeiras ao tentar reagir àquilo que acontecia naquele momento, que era justamente a expulsão do seu jogador. Não bastasse, depois de tudo isso, o que aconteceu? O Galo não conseguiu entrar. O Galo teve inúmeras dificuldades. Se vocês lembrarem, o Everton fez defesas, algumas em chutes de longe, porque o Galo chegava na intermediária e tinha que arriscar. E o Everton, na sua tranquilidade, né, sem nenhum tipo de performance, a bola tá vindo, ele jogava para escanteio, segurava a bola, os chutes eram de muito longe. Teve uma chance que o Hulk teve na cara do Everton, e ele chutou para fora. Aí, meu amigo, aí realmente não dá para te ajudar, né? Não dá para te ajudar. E teve uma bola que ele também dá cruzada, que a bola passa por todo mundo e acaba batendo na trave, isso já nos minutos finais. Quando o Palmeiras tinha 2 jogadores a menos. Porque aí não bastasse tudo isso, a 36 do segundo tempo, gente, é tempo, hein? Dos 28 do primeiro aos 36 do segundo, o Galo teve 1 a mais. Dos 36 do segundo até os 50 minutos de jogo do segundo tempo, o Galo teve 2 a mais. E não conseguiu marcar um gol do Palmeiras. Porque aí o Scarpa acaba expulso. E aí tem um probleminha nessa expulsão. Ele sofre uma falta antes. E acaba esticando a perna na disputa e realmente entra por cima no tornozelo. A expulsão é justíssima pela forma como ela acontece. Mas o juiz não marca a falta antes. Então tem um probleminha, digamos, uma injustiça, né, na origem da jogada, que o árbitro não viu, e com isso o Palmeiras fica com 2 jogadores a menos. A primeira expulsão da carreira de Gustavo Scarpa. Naquela hora eu pensei assim, bom, ou o Atlético consegue fazer um gol tendo 2 jogadores a mais nesses minutos finais que restam, ou vai ser difícil segurar a classificação do Palmeiras, porque era óbvio que esse time, com a força mental que tem, iria se apegar nisso para tentar, obviamente, buscar essa vaga até o final. Com a torcida que, obviamente, começou a empurrar ali nos minutos finais, o Palmeiras ganhou um corpo, mas ganhou um corpo nos minutos finais por conta dessas 2 expulsões, que foi impressionante. E aí a gente vai para os pênaltis. Aulas de cobranças das 2 equipes. Cobranças perfeitas, belíssimas, mesmo as que os bons goleiros Everson e o Everton escolhem e acertam os cantos, a bola passa isso aqui pela força das batidas. Em vários momentos isso aconteceu. Outros golaços de pênaltis, né, como do Piquerez, pelo amor de Deus, em cima no ângulo de cá, o Jair no ângulo de lá, belíssimas cobranças, até chegar nos pés de Rubens. E o Rubens foi o único que bateu um pouquinho com menos força e o Everton acertou o canto. E o Everton, que vinha de 5 disputas de pênaltis perdidas pelo Palmeiras, mesmo que ele tivesse, na maioria delas, pegando pelo menos um pênalti, o Palmeiras havia sido eliminado nessas disputas. E o Everton era cobrado por alguns torcedores, por alguns setores da mídia, de que ele não era decisivo em cobranças de pênaltis. Justamente o cara que nos deu o ouro olímpico, né, em 2016, no Maracanã contra a Alemanha, foi o Everton que acabou defendendo uma cobrança e com isso a gente acabou conquistando de forma inédita naquele momento. Depois a gente veio a conquistar de novo. Mas o nosso primeiro ouro olímpico foi o Everton, que estava lá vestindo a camisa da seleção brasileira. Pois bem, ele estava ficando com essa marca de não pegar pênaltis e tudo mais. Foi decisivo, pegou o pênalti do Rubens e aí entra Rogério Godoy, o Rogerão, que trabalhou no Grêmio, que hoje é preparador de goleiros do Palmeiras e que, segundo o Everton na entrevista coletiva, chegou e disse como o Rubens treinava, qual o canto que ele gostava de bater. E o Everton foi lá e pegou a do Rubens. E aí o Murilo, numa frieza absurda, né, parecia que estava jogando qualquer campeonato, foi lá e desloca o Everson e olha para a torcida e fala: é nosso. Cara, que classificação. Espetacular. Espetacular o que o Palmeiras fez. Pela resiliência, pela força, pela bravura,
por conseguir resistir até o final e não tinha muito o que fazer. É óbvio que o Palmeiras queria ter vencido o jogo e precisava, né, para nem precisar dos pênaltis, ainda mais pelo histórico que o Palmeiras tinha de ser sempre eliminado nos pênaltis. Mas com 2 jogadores a menos, contra um time, teoricamente, com um bom poder ofensivo, bom, obviamente, é claro que você tenta resistir e se levasse para os pênaltis era lucro. Foi o que aconteceu e aí o Palmeiras ganhou uma força muito grande para buscar a vaga nos pênaltis. Agora, o seu Atlético Mineiro, gente, no jargão do futebol, que pipocada. Primeiro por estar vencendo 2-0 o primeiro confronto e permitiu o empate. Segundo, por ter 2 jogadores a mais durante boa parte do jogo hoje no Allianz e não conseguir fazer um golzinho sequer. Terceiro, porque o senhor Cuca poderia ter retornado do intervalo quando já tinha um jogador a mais e percebia que o Palmeiras estava mais fechado numa estratégia mais defensiva e tirar um dos volantes, ou o Jair ou o Alan, para colocar o Nátio Fernandes já imediatamente, não demorar para colocá-lo no jogo, porque exatamente o Atlético tinha que se valer dessa estrutura numérica para poder pressionar cada vez mais o Palmeiras e entrar de alguma forma. Como a estratégia defensiva do Palmeiras estava muito fechada, o Atlético também abusou dos cruzamentos. E quem estava na área? Ninguém. Em determinado momento, o Nacho apareceu para cabecear. Enquanto que o Allan Kardec, o Eduardo Sacha, que demorou para entrar, estavam no banco. Aí o Cuca, depois de muito tempo, percebe, bom, vou botar o Sacha no jogo, né? Que nem é necessariamente um centroavante, mas faz a função de 9. Talvez o Allan Kardec fosse o ideal para parar uma bola aérea, já que a dificuldade estava tremenda de entrar na defesa palmeirense. Pois bem, isso não acontece. E aí, para fechar com chave de ouro, o senhor Eduardo Vargas, atestou a sua identidade de pipoqueiro quando ele provoca uma expulsão ridícula peitando o árbitro colombiano Vilmar Roldan no último lance do jogo para não cobrar penalidade, Vargas. Eu te conheço desde os tempos do Grêmio, para não cobrar penalidade, fazer esse papelão, uma expulsão completamente... ele já tinha um cartão amarelo, com poucos minutos em campo, vai lá e peita o juiz no último lance do jogo. Por quê? Por qual motivo o Vargas fez isso? Realmente ficou feio. Como ficou feio para o Galo, que perdeu todas as competições que disputava, com exceção do Brasileiro. Só que está numa condição adversa também no campeonato para buscar o título. Vai ter que lutar se quiser brigar por uma vaga na Libertadores. E vale lembrar que no ano que vem o Atlético inaugura sua nova arena, né? E se não tiver na Libertadores, pelo investimento que fez, pela expectativa gerada, vai ser bem complicado. Então o Atlético agora vai ter que mirar nessa reta final de ano para buscar essa vaga na Libertadores, quem sabe, enfim, ainda disputar o título, mas é bem difícil que isso aconteça. Mas caiu de Copa do Brasil e de Libertadores. O Palmeiras, por outro lado, numa versão bem otimista, está a 3 jogos de ser tetracampeão da América, ou triconsecutivo. Claro que ainda tem, obviamente, que conhecer o seu adversário da semi, que passar por, talvez, o Flamengo, se ele chegar, e a gente pode ter a reedição da final do ano passado. Essa reta final de campeonato, de temporada, de campeonatos, promete. E o Palmeiras de Abel Ferreira nos deu mais uma lição hoje. É muito difícil ganhar desse time. Vai ser muito difícil tirar os títulos desse time. Porque que força mental, que foco, que concentração. É um time muito preparado. Aproveite, torcedor. Aproveite, porque a fase é maravilhosa. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!